Olá, meu nome é Gabriel e nesse vídeo nosso grupo dará início à apresentação do capítulo 12 do livro Airframe Structural Design do Neil, dedicado ao projeto estrutural de trens de pouso. Nessa primeira parte, eu farei a introdução geral ao tema e abordaria a seção 12.1, cobrindo as funções primárias, as frações de peso, os requisitos dinâmicos em solo e como inserimos essas cargas elevadas na estrutura da aeronave. Em seguida, meus colegas darão continuidade, detalhando a evolução dos arranjos, mecanismos de recolhimento, amortecedores óleo-pneumáticos, sistemas de freio e os ensaios de certificação. Para situar a nossa apresentação no contexto do capítulo do Neil, o capítulo 12 é dividido em 7 sessões. Ele vai desde os conceitos fundamentais, que é o nosso foco na seção 12.1, até os métodos de ensaio e certificação na seção 12.7. O objetivo da minha fala, nessa seção 12.1, é estabelecer a base técnica, então responder por que o trem de pouso é um dos subsistemas mais críticos para a engenharia de estruturas, qual é o seu custo em termos de massa e como ele interage geometricamente e mecanicamente com a célula da aeronave, antes que os colegas aprofundem os componentes específicos. O pouso representa o instante mais severo em termos de cargas concentradas locais na célula. Do ponto de vista da mecânica das estruturas, em voo, a massa da aeronave é suportada por um campo de pressões distribuídos na asa. No toque no solo, essa massa ela precisa ser suportada pontualmente pelas hastes de força. O Neil destaca 3 funções principais. Primeiro, o suporte estático e dinâmico durante o táxi e decolagem. Segundo, a absorção e dissipação da energia cinética da taxa de descida vertical no toque. E terceiro, prover a tração, frenagem e controle direcional sobre vento lateral. O amortecedor ele converte essa energia de impacto em trabalho viscoso e compressão gasosa, protegendo a cabine e a célula. Bom, um dos pontos mais enfatizados pelo Neil na seção 12.1 é a fração de peso. Então, o trem de pouso ele corresponde por 3 a 5% do peso máximo de decolagem, o MTOL. Se olharmos apenas para o peso da estrutura primária, o trem de pouso representa impressionantes 15 a 20% de toda a massa estrutural. Então isso cria o clássico paradoxo do trem de pouso. É vital para 100% da segurança nas operações de solo, mas ele se torna um peso morto e fonte de arrasto durante 99% do tempo. Por isso a otimização do peso é levada ao limite, né? Então utilizando aços de altíssima resistência, como o 300M, e ligas de titânio submetidas a rigorosos critérios de fadiga de baixo ciclo, os LCF. Bom, a definição da geometria do trem de pouso é um exercício clássico da otimização. A posição do trem de pouso ela deve ser projetada entre 15 a 25 graus atrás do centro de gravidade mais recuado. Se colocarmos muito perto do CG, a aeronave ela pode tombar para trás durante o embarque de passageiros na cauda. Se colocarmos muito longe, o momento de arfagem necessário para levantar o nariz na decolagem exige uma empenagem gigante. Além disso, devemos respeitar o ângulo de tail clearance, que é no mínimo de 10 a 15 graus, que serve para evitar que a cauda bata na pista durante a rotação e manter a configuração triciclo, que garante estabilidade contra o ground loop. Bom, por fim, a seção 12.1 ela aborda como essas reações massivas são transferidas para a estrutura primária. A casca da asa e da fuselagem ela é composta por painéis finos, então conectar uma perna de força que transmite centenas de kilonewtons exige peças usinadas pesadas, que são as machine fittings, ligadas às longarinas traseiras, as nervuras reforçadas e as vigas de quilha. Bom, o Neil ele também menciona a filosofia do breakaway design, utilizar pinos fusíveis que cisalham em um ponto extremamente severo, que permite que o trem se desprenda sem rasgar os tanques de combustível. Com essa base de requisitos e física do trem de pouso, passamos para a próxima seção 12.2 e os arranjos construtivos. Na segunda parte do capítulo, primeiramente são discutidas considerações de projeto para situações de cargas diferentes que o trem de pouso é submetido, começando pelo manuseio em solo. O trem de pouso do nariz precisa ter provisões para permitir o reboque do avião com seu peso bruto máximo.
O projeto deve permitir a desconexão ou a despressurização do sistema de direção para suportar a força da barra de reboque sem causar danos à aeronave. Alguns aviões utilizam pinos fusíveis no trem de nariz, projetados para falhar antes de danificar a estrutura do trem ou o sistema de direção. Além disso, pontos de elevação, chamados de jacking balls, devem ser bem posicionados para trocas rápidas de pneus. Por fim, o uso de traves de segurança em solo é uma prática comum em todos os trens de pouso para evitar retrações acidentais quando o avião está sendo rebocado ou estacionado. A seguir é abordada a decolagem. O trem de pouso deve ser dinamicamente estável em todas as velocidades de solo, sendo este um momento crítico para evitar o shimmy, que é uma oscilação indesejada. A decolagem abortada, ou RTO, é um dos fatores mais críticos no projeto dos sistemas de freio, pois geralmente ocorre em alta velocidade de solo e com o peso máximo da aeronave. A retração do trem deve ser rápida, levando de 6 a 10 segundos, para deixar o avião em uma configuração limpa para a subida. Após a retração, travas mecânicas seguram o trem de pouso de forma confiável durante todo o voo, sem depender de pressão hidráulica contínua. Além disso, para evitar barulhos alarmantes e vibrações sobre o assoalho, as rodas devem ter sua rotação interrompida por freios ou sapatos de fricção durante a retração. No momento do pouso, a extensão do trem é fundamental para a segurança. Por isso, a aeronave exige um sistema de extensão de backup, normalmente manual, para garantir que o trem desça e trave caso o sistema normal falhe. No toque com o solo, o amortecedor precisa lidar com a energia das velocidades de afundamento. Pousos normais variam de 1 a 3 pés por segundo, mas aviões comerciais são projetados para suportar impactos mais severos de até 10 pés por segundo. O conjunto deve absorver essa energia e evitar que a extensão do amortecedor jogue a aeronave de volta para o ar, causando saltos anormais. A frenagem também deve ser suave, com boa dissipação de calor e muitas vezes conta com sistemas automáticos anti-derrapagem para otimizar a desaceleração sem causar derrapagens na pista. Após isso, é considerado o estacionamento. Os freios são os principais responsáveis por manter o avião parado. O maior desafio de engenharia nessa etapa é o acúmulo e a dissipação de calor. Em jatos de curto alcance, o avião pode ter retornos rápidos, ficando estacionado por apenas cerca de 10 minutos entre os voos. Se o calor acumulado nos freios do voo anterior não for dissipado suficientemente nesse curto período de tempo, isso pode se tornar um problema sério de projeto para a próxima decolagem e retração. Finalmente, tratando da influência dos ciclos de voo ou missões. Devemos notar que jatos de curto alcance realizam uma quantidade de voos diários muito maior em comparação com os aviões de longo alcance. Essa alta frequência afeta diretamente as exigências do projeto. Aspectos como a vida útil dos freios, os limites de calor, a vida em fadiga da estrutura, os intervalos de revisão e o desgaste dos pneus são severamente impactados pelo aumento na frequência de voos. Após as considerações de projeto, o capítulo discute a flotação, que se refere aos carregamentos transmitidos ao pavimento da pista. As tensões induzidas na pista dependem de variáveis que o projetista controla, como a carga aplicada no amortecedor, o espaçamento, o número, o tamanho e a pressão dos pneus. Uma técnica para definir os pneus de um avião convencional é compará-lo com aeronaves existentes que já operam nesses mesmos pavimentos. Caso a aeronave vá operar em pistas de terra ou irregulares, precisamos melhorar a flotação usando um número maior de pneus, modelos mais largos com menor pressão ou amortecedores de curso longo para absorver os ressaltos da pista e aliviar as cargas estruturais durante a operação. Alguns exemplos de disposições dos pneus são mostrados nas imagens do slide. Para finalizar, é abordada a disposição dos trens de pouso. Os trens principais devem ficar posicionados entre 50% e 55% da corda aerodinâmica média da asa. Se forem colocados muito para trás, o avião demorará a rotacionar da decolagem, penalizando a distância de pista. Se forem muito para frente, existe o grande risco do avião tombar para trás sobre a cauda durante o processo de carregamento de carga ou de passageiros. O trem do nariz deve ir o mais à frente possível para minimizar o peso, ajudar na estabilidade e otimizar a frenagem. Na vista em planta, os trens principais devem ser arranjados o mais próximo possível da linha central da fuselagem, sendo essa distância limitada apenas pelas restrições do ângulo de tombamento da lateral. Agora, nesse capítulo, a gente vai tratar sobre o armazenamento e a retração do trem de pouso, e que o foco é entender como que o trem de pouso consegue sair da posição estendida e ser recolhido para dentro da aeronave e permanecer travado de forma segura. O principal problema aqui é que o trem de pouso precisa ocupar um espaço relativamente pequeno dentro da aeronave, mas ao mesmo tempo precisa realizar todo o movimento necessário para sair e retornar à posição de operação. Por isso, o projeto não pode considerar somente as duas posições finais. É necessário analisar toda a trajetória do mecanismo durante a extensão e a retração.
Durante esse movimento, precisamos verificar principalmente interferências entre os componentes, folgas e o espaço disponível dentro do compartimento do trem. Outro ponto importante é a confiabilidade. O trem de pouso é um sistema crítico para a segurança da aeronave, então não basta encontrar uma solução que funcione cinematicamente. Ela precisa funcionar de maneira repetitiva e confiável. Por isso, o projeto procura manter o mecanismo simples, reduzir componentes desnecessários e garantir folgas adequadas nas articulações, e também nos rolamentos e portas do compartimento. Existem diferentes configurações cinemáticas que podem ser utilizadas para realizar a retração do trem. Aqui temos 3 exemplos: uma configuração com braço simples, uma configuração com braços formando um mecanismo de 4 barras e uma configuração mais compacta, em tesoura. A escolha entre essas configurações depende principalmente do espaço disponível, do movimento necessário e das forças envolvidas. Um princípio importante apresentado nessa etapa é manter o mecanismo o mais simples possível. Um mecanismo mais complexo pode até permitir uma determinada trajetória, mas também aumenta o número de articulações e também de componentes e possíveis pontos de falha. Também precisamos verificar o braço de momento durante todo o curso. Isso é importante porque a capacidade do atuador de movimentar o trem depende diretamente da geometria do mecanismo. Outro conceito mostrado aqui é o dead length, que aqui no atuador ele representa o curso disponível dele, que necessariamente contribui para o movimento útil do trem. Então essa região precisa ser considerada no dimensionamento. Além disso, as portas do compartimento precisam ser consideradas na cinemática, porque elas também podem interferir no movimento do trem. Aqui podemos acompanhar a sequência de retração do trem. Na primeira posição, o trem está completamente estendido e travado. Depois começa o movimento de retração, passa por uma posição intermediária e finalmente chega à posição totalmente recolhida. O ponto importante é que o sistema precisa controlar todo esse movimento de maneira previsível, sem interferências ou condições de travamento indesejadas. Mas fazer o trem chegar à posição correta não é o suficiente. Depois que ele chega à posição final, precisamos garantir que ele permaneça lá. Por isso existem mecanismos de travamento. A trava precisa manter o trem seguro na posição correspondente e funcionar de maneira confiável. Também é importante existir uma forma de destravar o sistema caso o mecanismo principal não consiga realizar essa operação normalmente. Então, quando pensamos no sistema completo, não estamos falando apenas de retração. Temos uma sequência de movimento, posicionamento, travamento e, quando necessário, destravamento para permitir novamente a extensão. Aqui temos um exemplo de um mecanismo de trava. E ao lado podemos ver um dispositivo de destravamento secundário, que representa justamente essa preocupação com a confiabilidade do sistema. Bom, meu nome é Lucas e dando continuidade aqui ao que o Gabriel estava explicando, eu vou falar um pouquinho agora sobre a seleção dos amortecedores. Então, quando a gente está fazendo uma seleção de amortecedor, a gente tem que considerar alguns objetivos, né, que são que vão guiar ali a gente no nosso projeto. Então, primeiro de tudo, é que o amortecedor ele vai ter como objetivo que, durante o pouso, ele deve absorver a energia associada ali à velocidade vertical. Então, quando a aeronave estiver pousando, ele tem que ser capaz ali de absorver essa energia, né, do impacto ali, da velocidade vertical, de modo que ele vai amortecer ali, por exemplo, e as cargas transmitidas à estrutura da aeronave, né? Então permitindo, né, não permitindo na realidade, que a aeronave experiencie ali a totalidade das cargas impostas por esse pouso. E o principal parâmetro utilizado para avaliar esse carregamento, que a gente vai considerar na nossa dimensionamento de amortecedor, é o fator de carga, que a gente vai ver um pouquinho melhor no próximo slide. Então, o nosso projeto, né, de seleção de amortecedor, ele deve sempre garantir que esse fator de carga máximo não seja excedido, né? Então, evitando ali que as demais estruturas da aeronave, como asa, fuselagem e os outros componentes estruturais, sejam afetados. Então, a escolha do amortecedor sempre deve envolver um compromisso entre eficiência, peso, confiabilidade, custo e manutenção. Para começar, o principal parâmetro utilizado na seleção do amortecedor vai ser ali o fator de carga do trem de pouso. Então ele vai representar a relação entre a carga dinâmica durante o pouso e a carga estática da aeronave. Esse valor ele vai variar bastante conforme a aplicação. Então, para aeronaves maiores,
a gente vai ter normalmente valores menores, como por exemplo de 0,75 a 1,5, enquanto para aeronaves leves, principalmente as militares, a gente pode encontrar fatores de carga significativamente maiores, como por exemplo até aproximadamente 3, né? E 3 ou até 5, né, para caças. Portanto, o amortecedor vai precisar sempre limitar essa carga dentro dos limites estruturais. Os amortecedores apresentados aqui podem ser divididos em dois grandes grupos. Primeiro, os de mola sólida, como mola helicoidal, mola de lâmina e borracha, e o segundo são os fluidodinâmicos, que incluem sistemas de ar, mola hidráulica e o sistema óleo pneumático. A escolha vai depender sempre do compromisso entre a eficiência, o peso, o custo, a confiabilidade e também a manutenção. No caso da mola helicoidal de aço, é uma solução relativamente simples, mas apresenta uma desvantagem importante para a aplicação aeronáutica, que vai ser o peso, né? Então, segundo o capítulo que a gente estudou para essa apresentação, uma unidade equivalente pode chegar a ser aproximadamente 7 vezes mais pesada que uma solução óleo-pneumática, por exemplo. Além disso, a sua eficiência é de aproximadamente 50%, por isso atualmente ela é pouco utilizada. No caso das molas a lâmina, é uma solução de mola sólida também, e sua principal vantagem vai ser ali justamente a simplicidade. Ela é relativamente barata, confiável e fácil de manter. Por isso, continua sendo interessante principalmente em aeronaves leves, nas quais a simplicidade do sistema pode ser mais importante do que de fato obter a máxima eficiência possível. E por último aqui, no caso da borracha, normalmente são utilizados discos de borracha comprimidos dentro do amortecedor. E o ponto mais interessante dessa figura aqui, ao lado, né, é justamente o gráfico de load versus deflection, ou a carga versus deformação, no caso. Na compressão dinâmica, a curva segue a trajetória superior, ou seja, para uma determinada deformação, a carga necessária durante o impacto é maior. Depois, durante o retorno, a curva segue uma trajetória diferente, abaixo da curva dinâmica. Essa diferença entre as duas curvas representa a energia que foi dissipada durante o ciclo. Portanto, não estamos olhando apenas para o quanto a borracha se deforma, mas para o quanto a energia ela consegue absorver. A eficiência indicada para esse tipo de amortecedor é de aproximadamente 60%, o que explica por que ele é interessante para aeronaves leves, mas ele acaba sendo menos competitivo em aplicações de maior desempenho, né? E aqui temos uma aplicação real desse conceito no trem de pouso principal do DHC Twin Otter. O interessante é observar que os discos de borracha não ficam simplesmente isolados. Eles são integrados ao conjunto estrutural do amortecedor. Na aplicação à direita, podemos identificar o Compression Block e o Rebound Block. Durante a compressão, os elementos de borracha são comprimidos entre as placas, absorvendo a energia do impacto. Já durante o retorno, o elemento de rebound atua no sentido oposto. Então, por fim, a borracha funciona simultaneamente como elemento elástico e como mecânico de dissipação de energia dentro do próprio conjunto do trem de pouso. Agora passamos para amortecedores fluidodinâmicos. É importante diferenciar o amortecedor pneumático convencional do air ride, porque apesar de ambos ali utilizarem ar comprimido, a construção é completamente diferente. O amortecedor a ar convencional utiliza um cilindro metálico e um pistão metálico com vedações. O problema é que essa vedação pode apresentar vazamentos e existe também um alto atrito entre os componentes. Como o sistema trabalha com ar, não existe a mesma lubrificação que teríamos em um sistema hidráulico, por exemplo. Por isso, essa solução acabou se tornando obsoleta ao longo do tempo. Agora, o Air Ride resolve justamente esse problema. Em vez de um pistão deslizando dentro de um cilindro, temos uma bolsa flexível de borracha reforçada com cordonéis de nylon. Ela funciona como uma mola pneumática e não possui as mesmas superfícies metálicas móveis sem as vedações convencionais. Por fim, temos a mola hidráulica, com eficiência de aproximadamente 75% a 90%, e ela é robusta e compacta, mas trabalha com altas pressões e pode apresentar atrito, stick slip e sensibilidade à temperatura. Portanto, ela oferece uma boa eficiência, mas com algumas complexidades próprias. Esse slide aqui, começando pela esquerda, a figura 12.4.5, mostra uma possível aplicação do air ride no trem de pouso. A ideia é utilizar a bolsa pneumática como elemento elástico, acompanhando o movimento do trem de pouso sem precisar de um pistão convencional, assim como foi dito anteriormente. Agora, no centro, a gente tem uma outra figura, a 12.4.7, que mostra as diferenças
as diferentes condições de operação da mola hidráulica. Na condição sem carga, o pistão está na posição superior. Durante o pouso, o pistão se desloca e comprime o fluido, e depois a gente tem ali o recoil, né, que representa ali o retorno do sistema, e finalmente, por último, a gente tem a condição de carga estática. Na figura 12.4.6, o gráfico à direita mostra a relação entre o load stroke, entre load e stroke. A ideia principal é que a carga não cresce linearmente com o curso. À medida que o curso aumenta, a carga necessária para continuar comprimindo o sistema também aumenta, gerando ali uma curva não linear. E aí isso vai ser importante porque o objetivo do amortecedor não é simplesmente ter uma grande rigidez. Ele precisa ali apresentar uma característica, carga versus curso, que permita absorver a energia do impacto sem gerar uma carga excessiva na estrutura. Desse modo, então, essa curva é uma forma de visualizar o compromisso entre o curso disponível e a carga transmitida. Porque, afinal, o óleo pneumático, né, o sistema óleo pneumático é tão predominante em grande parte das aeronaves. E isso ocorre justamente porque ele vai combinar dois comportamentos. Primeiro, o gás funciona como uma mola, armazenando energia, enquanto o óleo fornece ali o amortecimento. Além disso, durante a compressão, o óleo vai passar pelos orifícios enquanto o gás é comprimido, dissipando a energia do impacto. E durante o retorno, o fluxo também pode ser controlado. Então, a eficiência típica desse tipo de sistema é de aproximadamente 80% a 90%, além de tudo. E aí um ponto importante é que o amortecedor não precisa apenas absorver o impacto. Ele também precisa controlar ali o retorno, ou o rebound, né? Se o retorno for muito rápido, a aeronave pode sofrer um novo impacto depois de tocar a pista. Por outro lado, se for muito lento, o trem pode não acompanhar adequadamente as irregularidades da pista. Portanto, o objetivo é controlar o rebound, ou o retorno, para manter o pneu em contato com o solo sempre. Falando aqui agora um pouco sobre a curva de carga em relação ao curso, essa é uma das características mais importantes do projeto de amortecedor. A curva carga versus curso mostra como a força transmitida varia enquanto o amortecedor se comprime. O objetivo é sempre absorver o máximo de energia utilizando o curso disponível, mas sem ultrapassar também a carga estrutural admissível. Idealmente, a carga dinâmica seria relativamente constante, mas na prática a gente sabe que a curva precisa ser ajustada, principalmente através dos orifícios de amortecimento e do metering pin. Aqui nós temos uma representação mais completa do comportamento do amortecedor do óleo pneumático. No eixo horizontal temos o stroke, ou seja, o curso do amortecedor, começando da condição totalmente estendida à esquerda e indo até a compressão à direita. E no eixo vertical a gente vai ter aqui a carga no strut, representando em múltiplos de G, né? Então de gravidade, da aceleração da gravidade. Ali a gente tem também a posição estática, né, o static position aqui no gráfico, em que é o ponto em que o amortecedor vai ficar quando o amortecedor fica, quando a aeronave está parada, submetida ali a um peso estático. Além disso, a gente tem uma curva chamada static isothermal, que representa ali o comportamento associado à compressão do gás em uma condição estática, e ele vai servir ali como uma referência para entender o comportamento elástico do sistema. A gente também tem aqui o dynamic loading, que durante um pouso real, o carregamento ele vai ser sempre dinâmico. Então, por isso, a curva do dynamic loading fica acima da curva estática. O óleo passa pelos orifícios e exige uma resistência ao movimento, fazendo com que ali uma parcela de energia seja dissipada. À medida que o amortecedor comprime, a carga aumenta até atingir o máximo previsto para aquele evento, e esse é um ponto crítico do projeto, porque a carga máxima ali, o maximum load, precisa permanecer dentro da capacidade estrutural da aeronave. E nesse sentido, caminhando da posição estática em direção à região de compressão, utilizando o curso para absorver energia de impacto. Depois do máximo de compressão começa o rebound, o gás comprimido tende a expandir e força ali o retorno do pistão, mas agora a trajetória não é igual à de compressão, o fluxo de óleo ele vai ser controlado e temos uma curva de retorno um pouco diferente. Além disso, a gente também tem aqui a diferença entre o carregamento dinâmico e o retorno que representa ali a energia que foi dissipada pelo amortecedor, e é justamente essa dissipação que vai impedir que toda a energia armazenada seja devolvida à aeronave. E por isso também
aparece aqui a eficiência do shock strut, indicado aqui como 0,9. E significa que aproximadamente 90% da energia associada ao impacto é efetivamente absorvida pelo sistema, uma vez que, em vez de ser devolvida ali para a estrutura, né? Então, esse gráfico aqui, ele vai resumir muito bem o funcionamento inteiro ali do óleo pneumático. Então, o óleo pneumático, né, o sistema óleo pneumático, ele armazena a energia do gás, dissipa a energia através do fluxo de óleo e controla o retorno, ou rebound, através da trajetória de remount. Bom, e aí, falando um pouco da posição estática, ela também vai ser importante, porque ela determina ali quanto do curso está disponível para compressão e quanto fica disponível para extensão. Então, o capítulo ali, ele sugere, como referência, pelo menos 1/3 do curso de extensão como peso máximo, e não mais que a metade do curso com cargas leves. Portanto, a posição estática é uma forma de distribuir adequadamente o curso disponível para diferentes condições de operação. Na definição do sistema óleo pneumático, a pressão também precisa ser cuidadosamente escolhida. Uma referência apresentada é aproximadamente de 1.500 psi para a pressão estática, por exemplo. Aumentar a pressão permite reduzir o diâmetro, mas aumenta as solicitações nas vedações. Já reduzir a pressão aumenta o tamanho e o peso do sistema. Existe também a pressão de extensão, além disso. E ela precisa ser suficiente para vencer os atritos, mas não pode ser tão alta a ponto de tornar o sistema excessivamente rígido. Tá, bom, até aqui a gente estava falando e considerando essencialmente um amortecedor de ação simples, que vai ser a configuração ali convencional. O sistema de ação dupla adiciona uma segunda câmara, permitindo trabalhar também com maior capacidade de absorção, além da posição estática. Isso é especialmente interessante para pistas irregulares e não pavimentadas, embora aumente o peso, o custo e ali a complexidade. Tratando aqui agora sobre os gráficos de load factor stroke para ação simples e dupla, esse gráfico ele vai mostrar por que a ação dupla pode ser interessante. Ali no eixo horizontal a gente tem a percentual do curso e no vertical o fator de carga, né? Então a curva A ela vai representar o amortecedor de ação simples. A gente pode perceber que depois de determinado ponto o fator de carga cresce rapidamente, ou seja, a gente vai ter uma capacidade limitada de absorver energia dentro daquele curso. Já a curva B vai representar o sistema de ação dupla. Nesse caso, a curva consegue distribuir a absorção de energia por uma faixa maior de curso, permitindo atingir um fator de carga maior sem a mesma concentração de carga da curva A. E a curva C mostra uma configuração de ação simples com o mesmo custo total disponível que o sistema de ação dupla. Mesmo tendo o mesmo curso, a característica de carga é diferente, mostrando que simplesmente aumentar o curso de um sistema convencional não necessariamente produz o mesmo comportamento. E aí isso fica mais claro olhando para as duas configurações à direita. No sistema de ação simples, a gente vai ter, como eu mencionei anteriormente, uma câmara principal de ar e o óleo associado à opção principal. Já no sistema de ação dupla, vai aparecer além dessas duas, uma segunda câmara de ar e um segundo pistão. E por que isso vai importar, né? Essa segunda câmara, ela permite que o sistema tenha capacidade de absorção, tanto em torno da posição estática, quanto em movimentos maiores causados. Por exemplo, por uma irregularidade de pista, né? Então, a principal vantagem aqui, né, da ação dupla não é simplesmente suportar uma carga maior, é utilizar melhor o curso disponível para controlar o fator de carga em uma faixa maior de condições de operação. Então, por fim, a gente pode resumir o processo de seleção de amortecedor da seguinte forma. Primeiro, a gente vai sempre definir os requisitos da aeronave e o fator de carga máximo. A partir disso, a gente determina a energia de impacto e o curso necessário. E então a gente vai selecionar o tipo de amortecedor e definir a sua posição estática, né? A partir daí, a gente vai avaliar o curso, a curva de carga versus curso e verificar se o comportamento atende aos requisitos. No caso do óleo pneumático, né, esse processo ele vai ser interativo, né, que é o metering pin. E a curva final vão precisar ali ser refinados e validados por testes ali de queda, né, ou o drop test. Bem, falando agora um pouco sobre as rodas e os freios, né? Os veículos terrestres precisam de rodas para andar e freio para parar. Isso serve também para aeronaves, para auxiliar no táxi e em outros processos no solo.
No projeto da fuselagem, normalmente tem um problema para acomodar o trem de pouso, né? Um problema de espaço. Então, as rodas e os freios precisam ser projetados de forma compacta. Além disso, os freios precisam ter capacidade de absorver energia cinética para realizar um certo número de paradas sem substituição de peças, exceto, claro, conforme indicado nos requisitos de projeto. As rodas geralmente são feitas de alumínio forjado. É importante projetar a forja de forma a obter um fluxo de grãos ideal. Técnicas como Forestress, Stress Lacquer são usadas para mostrar a distribuição geral de tensão e garantir que a peça esteja livre de concentrações de tensão prejudiciais. Aqui algumas peças e pontos principais do projeto da roda. Começando pelo aro e flange, seguem padrões internacionais e são projetados para suportar forças estáticas, fadiga e impacto com o solo. O flange específico atua para prender o pneu e distribuir as forças de cisalhamento pela roda. Na montagem, a roda é dividida em duas partes, unida por parafusos, tie bolts. Esses parafusos são montados com extremo cuidado e torque preciso para garantir rigidez e aumentar a vida útil da peça contra o desgaste de fadiga. Temos também o cubo, que ele comporta rolamentos de rolos cônicos selados, desenhados para altas velocidades, impedindo o vazamento de graxa e entrada de sujeira. Na parte de sistemas de segurança, destaca-se o uso de plugs fusíveis térmicos, que servem para esvaziar o pneu de forma segura, evitando alguma explosão, caso a temperatura da roda atinja níveis perigosos, geralmente causados pelo calor dos freios. O livro também menciona alguns componentes extras, como escudos térmicos para isolar o calor do freio, blocos de acionamento de aço de alta resistência e contadores de troca de pneu para controle de manutenção. Na parte de freios, o livro-texto descreve mais a evolução histórica dos materiais utilizados como dissipador de calor em freios de aeronaves. O aço, por exemplo, era o material padrão utilizado em todos os freios, até o ano de 1963, quando surgiu o berílio, que ele chegou com a proposta de ser mais leve e possuir excelente condutividade e absorção térmica. Apesar desse material ainda ser utilizado em aeronaves modernas, o seu uso foi desencorajado por conta do alto custo, dele ser tóxico, ocupar mais espaço que o aço e ser propenso a rachaduras devido ao estresse térmico e à baixa resistência à tração. Até que então, ainda na década de 60, surge o desenvolvimento com carbono para substituir o berílio, mantendo as vantagens do peso e absorção, mas sem a parte das desvantagens. É atualmente o material mais leve e altamente desejável. Ele suporta temperaturas quase 2 vezes maiores que o aço. Embora seja uma opção mais cara, a diferença do preço em relação aos outros materiais está diminuindo. Finalizando esse tópico, temos a seleção de pneus. Temos vários critérios de seleção e validação de pneu para um projeto de aeronave. O projeto inicia com a determinação das cargas estáticas e dinâmicas nos trens de pouso. Quando o centro de gravidade ainda está incerto, assumimos como padrão que o trem principal absorve 90% do peso total. Então, depois, tendo essas cargas iniciais, tem uma filtragem de candidatos, avaliam-se tabelas de fabricantes para encontrar opções compatíveis com carga e velocidade, levando em conta que maiores velocidades desgastam o pneu mais rápido devido à menor espessura da banda de rodagem. O tamanho da roda, limite de pressão máxima e restrições de espaço são utilizados para refinar mais essas opções e ter uma escolha ideal. Quanto ao comportamento do pneu, o pneu escolhido ele deve possuir a altura da seção apropriada para deformar e absorver obstáculos imediatos, agindo antes que o sistema de amortecimento mais lento possa reagir. Os projetistas eles precisam ter uma mente aberta e estar preparado para alterar o modelo escolhido caso surjam necessidades de última hora devido a aquecimento ou flutuação. Em arranjos multirodas, é preciso a verificação de um cenário de falha em uma roda para garantir que o excesso de peso redirecionado não cause o colapso estrutural do pneu que sobrou. Ocasionalmente, o sistema suporta cargas pontuais e instantâneas que excedem esse limite de colapso. Mas, durante essas frações de segundo, o pneu perde sua ação pneumática e age apenas como um bloco de borracha comprimido. Agora, a gente vai sair de uma visão mais conceitual e entrar nos componentes propriamente ditos. E a gente vai levar em consideração materiais, vida em fadiga, juntas, pinos, as buchas, também a proteção contra a corrosão e a manutenção adequada ao longo de toda a vida do produto da aeronave. E então, agora no Detail Design, a gente começa a definir como os componentes serão realmente construídos.
Nesse momento, não basta saber que o mecanismo funciona. Precisamos determinar materiais, geometria, dimensões, juntas e também processos de fabricação que permitam que o componente suporte as condições de operação. Um dos principais pontos dessa etapa é a resistência à fadiga. O trem de pouso não está sujeito a uma única carga durante sua vida. Ele passa por ciclos repetitivos de carregamento durante pousos, decolagens, taxiamento, retração, extensão. E por isso o projeto precisa considerar não apenas a resistência instantânea do componente, mas também sua capacidade de suportar esses carregamentos repetidamente ao longo da vida da aeronave. Isso faz com que a geometria acabe concentrando tensões e os materiais e os detalhes da junta sejam extremamente importantes. A escolha do material precisa equilibrar diferentes requisitos. O aço de alta resistência apresenta elevada resistência mecânica e é amplamente utilizado em componentes estruturais. A principal desvantagem é o maior peso e a necessidade de proteção adequada contra a corrosão. As ligas de alumínio apresentam uma vantagem importante de massa, além de uma boa relação resistência-peso. Porém, algumas aplicações exigem atenção especial à corrosão sob tensão e aos tratamentos superficiais. Já as ligas de titânio apresentam uma excelente relação entre resistência e peso, e também boa resistência à corrosão. Em contrapartida, possuem custo mais elevado e podem ser mais complexas de fabricar. Então não existe simplesmente um material que seja melhor em todos os aspectos. A seleção depende da função do componente, dos carregamentos, da vida em fadiga e do peso permitido, tanto da fabricação e também das condições ambientais. Ou seja, a seleção de material é uma otimização entre resistência, massa, durabilidade, fabricação e custo. E depois de selecionar o material, um dos pontos mais críticos passa a ser a maneira como os componentes são conectados. As juntas são regiões particularmente importantes porque concentram carregamentos e permitem o movimento entre os componentes. Por isso, o projeto utiliza buchas para evitar o contato direto entre as paredes metálicas e permitir que o movimento ocorra de maneira controlada. A utilização de materiais diferentes entre pino e bucha também pode ajudar a reduzir o problema de desgaste. Além disso, a lubrificação adequada das juntas é importante para reduzir atrito, desgaste e problemas relacionados à corrosão. Aqui ao lado temos os pinos e olhais. Essas regiões são críticas porque podem apresentar concentrações de tensão e, consequentemente, se tornar pontos de início de trincas por fadiga. Por isso, uma recomendação importante é evitar cantos vivos e utilizar raios de concordância. Na imagem superior, temos um canto mais abrupto, que tende a gerar uma concentração maior de tensão. Já na geometria inferior, temos um raio de concordância mais suave, que distribui melhor a tensão. Esse é um detalhe relativamente simples geometricamente, mas pode ter uma influência muito grande na vida em fadiga do componente. Outro ponto importante é que o pino e o olhar não devem ser dimensionados isoladamente. O tamanho do pino influencia a distribuição de tensão no olhar, então os dois componentes precisam ser analisados de forma integrada. Mas, além da fadiga e do carregamento mecânico, existe outro mecanismo que pode comprometer a vida do componente: a corrosão. A corrosão precisa ser considerada durante todo o projeto, e não apenas depois que o componente já foi fabricado. Uma das preocupações é evitar regiões onde possam ficar acumulados água, sujeira ou outros contaminantes. Também são utilizados tratamentos e revestimentos superficiais para proteger os componentes contra o ambiente. Nas juntas, é importante garantir acesso adequado para a lubrificação, e isso reduz desgaste e ajuda a preservar a funcionalidade do mecanismo. Outro requisito é a facilidade de inspeção e manutenção. Como o trem de pouso é um sistema crítico, os componentes precisam permitir inspeções periódicas e identificações de possíveis problemas. Essa imagem mostra justamente a quantidade de juntas e interfaces presentes em um trem de pouso. Cada uma dessas regiões precisam ser consideradas não apenas pelo carregamento mecânico, mas também pela manutenção, lubrificação e proteção contra a corrosão. Então, no Detail Design, estamos tentando fazer um componente que não apenas seja resistente quando novo, mas que continue funcionando de maneira confiável durante toda a sua vida operacional. Os testes de trem de pouso são um dos programas de teste mais extensos no projeto de aeronaves, e muitas ferramentas de teste são usadas tanto durante quanto após o projeto do trem de pouso, para comprovar resistência, vida útil e desempenho. Vou apresentar aqui 4 tipos de testes, começando pelo estrutural, que é focado mais na resistência física dos materiais e peças do trem. Nessa categoria temos testes de fotoelasticidade,
Modelos de plástico que revelam onde tem mais tensão, permitindo melhorias no design antes de fabricar a peça. Teste de fadiga, avalia a vida útil das peças, simulando o uso diário através da aplicação de blocos de carga. As peças são inspecionadas regularmente em busca de rachaduras ou desgastes. Temos o teste estático. Como a maioria das peças do trem é projetada baseado em condições de fadiga, é comum encontrar margem de segurança generosa sobre carga de ruptura, né, ultimate load. Então, o teste estático provavelmente não justifica a despesa envolvida. E, por fim, temos testes detalhados, né? Peças detalhadas são frequentemente submetidas a teste de fadiga ou estático separadamente desses testes que eu mencionei acima. Detalhes de ruptura ou fusível mecânico do trem são frequentemente testados em detalhes se a análise for duvidosa e onde os modos de falha precisos são necessários. A segunda categoria são os testes de sistema, que avaliam o funcionamento prático e mecânico do equipamento em ação. O teste de queda, além dessa categoria, é um teste de torre vertical para medir como os amortecedores absorvem energia de impacto ao pousar sobre diversas variáveis, né, como peso, velocidade de afundamento, etc. Simula até mesmo pouso com sobrecarga. Também temos o teste de retração, que avalia em laboratório os mecanismos de recolhimento das rodas, né, ajustando fluidez para evitar impactos e barulhos indesejados, e testando a durabilidade das peças móveis, como os rolamentos, travas e vedações. A repetição, a ciclagem é essencial para comprovar a resistência dos mecanismos à fadiga. A terceira categoria é o teste de shimmy. O shimmy do trem de pouso é uma condição instável causada pelo acoplamento do modo torsional com o modo de flexão lateral do trem. Além das simulações do computador, o conjunto de trem de pouso é testado fisicamente e estimulado com torções abruptas e variações de carga para verificar sua estabilidade e prevenir essa oscilação perigosa. Finalmente, temos testes de roda e freio, principalmente feito num dinamômetro de volante. Uma roda de alta massa emula o peso e a velocidade da aeronave. O pneu e o freio da aeronave são pressionados contra essa roda em movimento para testar a eficiência da frenagem, checando a variação do calor, torque e distância. Além disso, as rodas são rodadas por milhares de milhas para comprovar sua resistência à fadiga ao longo do tempo. Muito obrigado por assistir. Esse é o fim da apresentação.